Unifesp 2024, prova de reaplicação, questão número 15. Acompanha comigo. Diz o seguinte, ó. Em cursos relacionados à área da saúde, é comum a utilização de bonecos no estudo de comportamento eletrofisiológico do corpo humano. Considere que um desses bonecos seja feito de um material externo isolante e tem em seu interior 5 cilindros constituídos de um mesmo material condutor, representando os braços direito e esquerdo, BD e BE, o tórax T, as pernas direita e esquerda, PD e PE. Os cilindros são conectados entre si, por fios de resistência desprezível, e são conectados ao meio exterior por meio de eletrodos fixados à base do boneco. As características geométricas de cada cilindro estão indicadas na tabela. Tá bom, então os braços, a área da seção transversal do cilindro é A, o comprimento é L. O tórax, a área é 9A, comprimento é 1,5 L. E cada perna aqui, PDPE, a área da seção é 4A, comprimento 2L. Admita que a resistência elétrica de cada braço do boneco seja RB e que os dois experimentos diferentes sejam realizados com esse boneco. Em cada experimento é estabelecida uma diferença de potencial U entre os pontos A e B e uma corrente elétrica atravessa o boneco pelos caminhos indicados em destaque nas figuras 1 e 2. Muito bom. Responda apenas em função de RB e de U. Item A. Qual a resistência equivalente do boneco e a intensidade da corrente elétrica que atravessa na montagem de cada figura 1. Então tá bom. Então na figura 1, o que nós temos aqui, minha gente? Nós temos aqui, ó, você analisar a figura aqui, ó, o braço, entre o braço direito e o braço esquerdo, não passa pelo tronco aqui, Então, é como se eu tivesse um resistorzinho aqui e um resistorzinho aqui, certo? E a esses dois extremos, a gente vai ligar a diferença de potencial U, Então, esses dois extremos estão em série, tá? Então, vamos escrever isso para o nosso glorioso examinador, Então, vamos lá. Item A. Circuito em série. Circuito em série. Então, eu vou só fazer o desenho para o examinador ficar feliz comigo, Então, aqui a gente tem o braço direito, Isso, o braço direito, E aqui para cá o braço esquerdo. Aqui eu tenho um resistor, de resistência RB. Aqui outro resistor de resistência RB, E os dois extremos vamos conectar a uma diferença de potencial U. Barrinha maior positivo, menor negativo U, Então ele perguntou a resistência equivalente, Como está em série, a resistência equivalente é só você somar, O primeiro com o segundo, a resistência do primeiro e do segundo resistor, Então a resistência equivalente vai ser RB mais RB. Então a resistência equivalente vai dar 2RB. Então estamos expressando a resistência equivalente em função da resistência de cada braço, Que é o que ele pediu. E aí volta lá, a resistência equivalente do boneco intensidade corrente que atravessa na montagem de cara na figura 1, respondendo em termos de RB e U, Então, qual é a corrente aqui que passa aqui na figura 1, Então, vamos lá. Vou colocar aqui um azulzinho claro. Ó, sai a corrente aqui. Essa corrente que vem para cá, para cá, para cá é o famoso I total. É o I total, Então, podemos escrever, Lei de Ohm. Por que não? U igual a R vezes I, Então, U é igual a R vezes I. O total, a resistência total é a resistência equivalente. É a resistência equivalente, E vamos achar essa corrente total. A ADP total é U. A resistência equivalente é 2RB. Então, vamos achar a corrente total, Finalmente, a corrente total vai ser a DDPU sobre 2RB,
onde RB é a resistência de cada braço, tá? Portanto, matamos o item A, tá? Item B, com a resistência equivalente do boneco na montagem indicada na figura 2. Então, na figura 2, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem esse braço aqui, cuja resistência a gente já sabe que é RB, passa aqui pelo tronco, né? Que é a resistência do tronco, né? E aí eu tenho a resistência de cada perna, né? Uma resistência aqui da perna e aqui a resistência da perna, tá? Muito bom. Então, vamos reescrever esse circuitinho aqui. É um circuito misto, né? A figura número 2, tá? Então, item B, circuito misto. Circuito misto. Então, a situação que a gente tem é essa, né? Aqui está o braço direito, aqui está o tronco, né? E vai para cada uma das pernas. E nas pernas está fechado ali embaixo, né? Ó. Fecha o contato aqui, ó, para o ponto B. Ponto B está aqui, pontinho A está aqui, tá? Bom, então é entre esses pontos aqui, né, A e B, que a gente vai ligar a diferença de potencial U. Certo? Então aqui a gente tem a DDPU, né? Aqui a gente tem a resistência do braço, que já é RB. Aqui nós temos a resistência do tronco. Aqui nós temos a resistência de uma perna. E aqui a resistência de outra perna, que é igual, tá? Bom, então a gente vai ter que agora escrever quem que é a resistência do tronco em função da resistência do braço, tá? Quem que é a resistência da perna em função da resistência do braço, tá? Então a gente sabe que a resistência, né, usando aqui a segunda lei de Ohm. Olha que beleza. Segunda lei de Ohm. Usando a segunda lei de Ohm, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal, tá? Então temos que a resistência do braço vai ser a resistividade vezes o comprimento. E dá lá na tabela. O braço direito e o braço esquerdo, comprimento é L e a área da seção é A, tá? Então o comprimento é L e a área da seção é A. Tá? Então isso aqui é a resistência do braço. Muito bom. Né? Então a resistência do braço, vou fazer bonitinho, é Rho L sobre A. Agora, a resistência do tronco vai ser, usando a formulinha, a resistividade vezes o comprimento do tronco. Tronco, o comprimento é 1,5 L e a área da base é 9A. Então vai ficar 1,5 L e a área da base é 9 vezes A, tá? Bom, 1,5 dividido por 9, 1,5 dividido por 9 dá 1,66. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar 1,5 por 1,5 dá 1 e 9 dividido por 1,5 dá 6, tá? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 6 Rho L sobre A. Só que se vocês observarem, Rho L sobre A é a resistência do braço, né? Rho L sobre A é a resistência do braço. Finalmente, então, temos que a resistência do tronco é a resistência do braço dividido por 6. Então, a resistência do tronco é do braço dividido por 6, tá? E a resistência da perna vai ser a resistividade vezes o comprimento da perna. O comprimento da perna é 2L e a área é 4A. Comprimento 2L e a área é 4A, tá? Isso aqui vai ser 2 com 4, sobram 2 embaixo. 1 sobre 2 Rho L sobre A. Lembrando que Rho L sobre A,
ρl sobre A é RB, né? Então, a gente tem que a resistência da perna é a resistência do braço dividido por 2. Então, a gente escreveu as resistências agora, todas elas em função da resistência do braço, tá? Agora vamos calcular a resistência equivalente aqui. Então, se vocês repararem, esse resistor RB está em série com o resistência do tronco, né? E esses dois aqui estão em paralelo, tá? Então, quem vai ser a resistência equivalente aqui, ó? A resistência equivalente vai ser a resistência do braço mais a resistência do tronco, tá em série, né? Mais a resistência equivalente desses dois. Esses dois aqui, minha gente, estão em paralelo, né? Esses dois aqui estão associados em paralelo. Paralelo. Só que eles são idênticos. Como é que a gente faz para achar a resistência equivalente na associação em paralelo dos resistores idênticos, né? É R dividido por N, onde N é o número de resistores idênticos. São dois, né? Então vai ser o R de cada perna dividido por 2, tá? Então, agora eu vou substituir os valores. Então, a resistência equivalente vai ser a resistência do braço mais a resistência do tronco, tá aqui. A do tronco é a do braço dividido por 6, a resistência do braço dividido por 6, mais a resistência da perna, que é a do braço sobre 2, né? A da perna é a do braço sobre 2, coloquei aqui, sobre 2, que a gente já tinha visto que era em paralelo, tá? Então vai ficar a resistência equivalente, vai ser a resistência do braço, né? E aí eu vou colocar aqui em evidência, vai ficar 1 mais 1/6 mais 1/4. Então, a resistência equivalente vai ser a resistência do braço. Tira o mínimo aqui, ó. 12, né? Aqui é 1 sobre 1. Então, 12 por 1 dá 12, vezes 1 dá 12. 12 por 12 dá 12 por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. Então, finalmente, a resistência equivalente vai ser 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 RB sobre 12. Então, essa é a resistência equivalente do circuito expresso em termos da resistência do braço, tá? Que foi o que ele pediu, né? Com a resistência equivalente do boneco, né? Na figura número 2. Matamos, está aí, e portanto matamos a questão.